Fala, torcedor, tudo bom com você? Odair aqui do canal Atá, seja muito bem-vindo para um vídeo de Cartola dessa semana, referente à rodada 8. E como você está vendo aí na tela, nós mais uma vez demos show e fomos muito bem. Fizemos não a média da população brasileira, mas muito acima da média da população brasileira que joga Cartola. Enquanto a galera tem feito aí na média 50 e alguma coisinha, 53... é a média que tem se mantido, nós mais uma vez demos show e ficamos acima dos 80 pontos. Eu esperava até ficar com mais pontos, mas aconteceram alguns imprevistos, mas 86 pontos é muito bom, é muito acima, então saia da mediocridade, venha aprender com a gente a escalar Cartola. Se você não tem tempo, não consegue, não gosta de fazer análises, vem pra cá que a gente te dá muitas opções já prontas para você escalar no time e imitar. E pare de passar vergonha, pare de passar raiva no Cartola, porque aqui você vai aprender. Então te inscreve no canal, assista todo o vídeo e segue as nossas dicas. Vamos então para as análises. Como você está vendo aí, nós temos 86 de pontuação na última rodada, excelente pontuação, e patrimônio de 136. Aí já eu gostaria que fosse um pouco melhor, mas dá para escalar um bom time, como a gente vai ver. E deixa eu só botar para o lado aqui, onde nós vamos já começar a fazer a nossa escalação. Vamos vender todo mundo aqui para começar do zero. E a gente vai, como sempre, fazendo aquela sistemática de escolher jogadores dentro do orçamento que nós temos, que é 136 cartoletas, mas também, como você está vendo aqui, 136, mas também levando em conta que muitos de vocês talvez não tenham todas essas cartoletas, então a gente vai colocar sempre opções baratas, sempre opções aí que você possa escalar. Vamos para o gol então. Eu separei 4 opções aqui de goleiros. Goleiros que... nessa rodada eu não separei nenhum goleiro muito caro desses mais caros. Eu separei goleiros de preço médio para baixo, tá? Então você vai gostar das opções. Uma das opções boas é que eu vou provavelmente, que é a mais cara inclusive de hoje, e nem é tão cara assim, é o Rafael do São Paulo. São Paulo que vem numa balada muito boa. Entendeu a piada? A balada do São Paulo. E o São Paulo vai jogar contra o Goiás, que é um time que pode causar alguma dificuldade, mas a princípio o Rafael tende a pontuar bem e o São Paulo tende a ganhar. No futebol não existe nada garantido, mas o Rafael tende a ir bem. Mas eu não quero escalar o Rafael, não tenho tantas cartoletas, tenho que contar as moedinhas já do início. Quem eu poderia escalar então? 2 jogadores que são bem mais baratos e que podem sim fazer um bom papel também, inclusive podem pontuar muito bem. Um deles é o Cleiton, que é do Bragantino, custando 5 cartoletas, e o Bragantino joga contra o Santos. O Santos deve proporcionar ao Cleiton defesas, porque o Santos ataca, é um time que tem característica de atacar. Então, nesse aqui você pode pensar talvez não em saldo de gols, né? Pode ser também, mas você pode pensar também em pontuação por defesas consideradas defesas que pontuam. Ou talvez também um jogo que tende a ser um jogo também movimentado em ambos os lados, que é o goleiro João Ricardo do Fortaleza, que também pode pontuar legal. Não quero nenhum desses, não quero o Rafael, não quero o João Ricardo, não quero o Cleiton. Aí então você é muito chato, mas eu atendo você também. E aqui vem um outro goleiro que é uma opção muito boa, que é o Walter, que custa um preço aí de 6 cartoletas e 25 centavinhos de cartoleta. É uma opção muito boa. Então são 4 opções muito legais. Você viu que eu não fui naquelas mais caras, porque aquelas todo mundo vai escalar, são as mais batidas, embora sejam boas opções, como por exemplo o Lucas Perry, né, que custa 9 cartoletas, nem é tão caro assim, mas eu vou fugir nessa rodada dos goleiros mais caros. Vamos então para as laterais. Se você não joga com laterais, segura no vídeo aí, não desista ainda, porque a gente vai escalar muitos zagueiros também. E nas laterais a gente tem boas opções. Uma das opções que eu acho que não tem como escapar, aliás, duas são duas que já estão aqui em cima, que é o Marçal, do Botafogo. O Botafogo tem um jogo considerado em tese fácil, que é contra o América Mineiro, embora o Coelho seja uma equipe que apronte das suas, né? O Coelho levado. E também temos aí um outro lateral, que eu acho que apesar de ser um jogo difícil contra o Palmeiras, o Rubens é um lateral que pontua muito bem,
deve te dar algumas cartoletas de lucro nessa rodada, porque negativou em termos de cartoletas na outra, né? Ele foi relativamente uma pontuação baixa na última rodada, mas ele tem uma boa média, um jogador com bons scouts aqui, como a gente pode ver. Ele faz muitos desarmes, né? Então, como o Palmeiras é um time que ataca muito, não faz muitos gols, eventualmente, mas ataca bastante, preenche muitos espaços no seu ataque. O Rubens vai ter muita oportunidade de fazer desarmes, combater jogadores do Palmeiras, e ele vai ser uma boa opção, com certeza. Mas se você não tem 21, 22 cartoletas para gastar nos dois laterais, eu tenho aqui, fica tranquilo, eu tenho aqui opções bem mais baratas que podem também dar um resultado até tão bom ou melhor do que eles, porque preço não significa nada no Cartola, né? Então vamos lá. Alguns jogadores que você pode colocar também no Cartola na lateral. Um deles é um jogador do São Paulo Futebol Clube. Vamos lá, cadê você? Que é o... Não é o Rafinha. Rafinha eu tenho trauma. Mas é o Caio Paulista, custa 9 cartoletas. Nem é tão barato assim, mas é um jogador bem seguro também. Muito seguro, até mais seguro do que algumas das opções que eu falei antes. E aí, se você também continua com dinheiro para gastar, você pode colocar aqui também o Juninho Capixaba, que é uma opção um pouquinho mais barata, né, que é 8,43 e joga em casa contra o Santos. O Santos que é uma equipe que ataca, mas o Juninho Capixaba tem uma característica também de pontuar em assistências, em desarmes. Ele faz fez gol já no campeonato, ou seja, um jogador que participa das jogadas de ataque. Agora, se você não tem nada para gastar na lateral, aí tem uma outra opção, que é o Tauan Lara. É um jogador que, particularmente, eu não acho um grande jogador, mas vai jogar em casa contra o Bahia, o Inter precisando da vitória. O Inter vai vir, não vou dizer que fechadinho, mas vai vir com bastante cuidados defensivos, e o Tauan Lara é um jogador que tem características mais de marcação do que de ataque, então ele às vezes fecha até como zagueiro, um jogador que também dá muito espaço porque ele é usado na saída de bola. Talvez seja uma opção legal aí para você colocar, no caso de você não ter mais cartoletas e não quiser gastar. É o Tauan Lara do Inter, beleza? Então você tem opções aí para todos os bolsos, todos os gostos, jogadores que vão, com certeza, entre esses aí você vai ter 2 jogadores que vão mitar. Vamos para a zaga então, rapidão, galera. Arboleda, eu acho que é um zagueiro que você tem que colocar. Aí você não pode mais botar, não pode ter colocado nenhum lateral do São Paulo, por exemplo, porque nesse caso eu vou ter 2 jogadores do São Paulo, mas para mim é a tolerância, é o limite, 2 jogadores de defesa no mesmo time. Então Arboleda é um jogador que eu confio e vou colocar nesse jogo contra o Goiás, tá? Outro zagueiro também que é um jogador muito interessante e que eu colocaria tranquilamente também é o Brites do Fortaleza. Vou colocar ele aí, talvez ainda troque. O Brites é um jogador que eu tenho confiança, mas talvez no meio das notícias a gente encontre opções tão boas quanto. E mais 2 zagueiros que eu acho que você pode também colocar. Um deles é o Bruno Henrique do Furacão, que joga contra o Grêmio. Acho que a tendência é que saiam gols de ambas as equipes nesse jogo. O Grêmio vai com um time não tão reserva assim, mas vai poupar alguns jogadores porque joga contra o Cruzeiro na Copa do Brasil e precisa fazer o resultado. Então o Pedro Henrique pode sim ser uma boa opção, custando 9 cartoletas, quase 10 cartoletas. E um outro jogador aí também que você pode colocar aqui, aí vem naquela onda dos jogadores muito baratos, mas também que pode dar bons resultados, é o Realpe, que é do Bragantino e joga contra o Santos. Não acredito que o Santos passe esse jogo sem fazer gols, mas o Realpe é um jogador que, mesmo quando o Bragantino leva gols, e o Bragantino tem levado gols, é bom que você saiba disso, o Realpe é um jogador que pontua relativamente bem. Ele é aquele jogador para compor o teu time, caso você não tenha mais quem botar em relação às cartoletas. Eu falei de jogador de defesa do Inter antes. Eu não aconselho botar o Rodrigo Moledo, porque ele é um jogador que geralmente leva cartões, embora seja um grande zagueiro, um bom zagueiro, né, para futebol brasileiro. Então, é um jogador que com certeza vai ser muito escalado, mas eu particularmente não acho uma boa. Beleza? Então formamos a nossa zaga. Agora vamos para o meio de campo. O meio de campo aí a gente vai citar 5 ou 6 opções muito boas aí. Dessas 5 ou 6, você vai escolher 3 ou 4, né, dependendo da sua formação. Tenho certeza que se botar essas opções aí, você vai imitar. Beleza? Então vamos lá.
Matheus Fernandes, para mim, é um jogador que eu escalo, geralmente eu escalo, é um jogador que geralmente me dá pontuações boas. Na última, ele não me deu tanta pontuação quanto eu esperava, mas mesmo assim fez 3 pontos, mas ele tem uma média melhor, é um jogador que participa muito do jogo. Eu acho que ele é muito importante ele é muito importante no Bragantino e com certeza é muito importante também em relação à pontuação do Cartola. O próximo jogador é digamos que uma aposta, embora viva um bom ano, mas o Inter vive uma péssima fase, mas o Inter precisa de vitória. Só que tem um detalhe, aí você tem que avaliar, o Inter jogou na Venezuela agora, fez uma viagem longa, volta para Porto Alegre para jogar contra o Bahia, mas o Inter precisa vencer. Se o Inter não vencer, as coisas complicam até para o Mano Menezes. Os jogadores estão fechados com o Mano, a informação que nós temos, e o Alan Patrick, é o que eu sempre digo, se o Inter tiver uma boa atuação, as coisas vão passar pelo Alan Patrick. Então, Alan Patrick é uma boa opção. Vamos só tomar uma aguinha aqui para hidratar. Bebam água, pessoal, bebam água. Muito bem. Alan Patrick, então. Mas a gente tem outras opções muito boas aqui. Entre elas, eu diria o Eduardo, que é um jogador que eu pretendo escalar também. Um jogador com bons números, ele tem pontuação geralmente boa, faz gols, desarma, também tem o histórico de assistências legal. Então, Eduardo, para mim, é um jogador que é importante colocar. Mas aí, se você não quer escalar nenhum desses jogadores, Alan Patrick, Eduardo e Matheus Fernandes, que eu acho que é um bom meio de campo, tá na dúvida no Alan Patrick, por exemplo, você pode colocar aqui alguns outros jogadores. Vamos lá. Do Fortaleza, eu te sugeriria 2 jogadores até. O Caio Alexandre, custando menos cartoletas, 8,89, e também o Hércules, que também tem uma boa pontuação. Lucas Sacha e Hércules têm pontuação parecida, mas os números do Hércules são melhores, tá? Então, Hércules ou Caio Alexandre do Fortaleza são boas opções. E aí tem um jogador também mais barato, que é o Fernando Sobral aqui, que eu já tinha selecionado ele para analisar, que é o jogador Fernando Sobral, meia do Curitiba, vai jogar meia do Cuiabá, que vai jogar contra o Curitiba. É uma boa opção também, tem bons números no scout dele, em termos de desarmes, ele desarma muito, então você com certeza vai pontuar em relação a esse quesito. Então, Fernando Sobral. E é isso, gente. Eu acho que no meio de campo está muito bem contemplado. É claro que se você quiser, tem outras opções aí, até mesmo jogadores do Atlético Mineiro, ou até mesmo jogadores do Palmeiras, que sempre pontuam bem, independente de estarem dentro ou fora de casa, mas a gente está tentando fazer uma escalação aí de jogadores que não sejam os mais caros para você conseguir até chegar nos atacantes, né? E ter cartoleta para pontuar, para selecionar jogadores. Bom, aqui no ataque, é difícil a gente fazer um time nessa rodada sem pensar, por exemplo, no Hulk. Então vamos ver se vai sobrar cartoleta para botar o Hulk depois. Mas já para mim de cara, o Hulk é uma boa opção. Agora, um jogador que eu acho que é bem provável que vá bem no jogo, vá bem no Cartola também, é o Caléria, porque joga em casa num São Paulo que vem uma fase muito boa com o Dorival Júnior. Então o Caléria é uma boa opção para você escalar. Mas dentro dessa característica de jogadores que sempre vão bem, que vão muito bem no Cartola, e é um jogo que a gente acha que pode ser o jogo para ele, eu vou no Pedro. Pedro é uma escalação muito segura que eu vou fazer, custando um preço um pouquinho mais baixo, 12 cartoletas. E aí vem aquela outra opção, o plano B, para quem não tem muita cartoleta, que é: não tenho dinheiro para o Caleri. Tem o Luciano, que também tem muitos números, muitos bons números no Cartola. O Luciano é uma outra opção muito boa para esse São Paulo que joga em casa contra o Goiás, tendência de vitória, de fazer gols. Outra opção muito boa, um jogador que vem se destacando esse ano, que é o Moisés do Fortaleza. Os 3 que estão aqui pertinho, inclusive você pode formar um ataque com o Moisés, Luciano e Pedro. Eu acho que você está muito bem servido, tá? Nesse trio de ataque aqui. Mas dentro desses jogadores, eles custam todos numa faixa de 12 cartoletas, e eu quero dar opções para vocês de jogadores que você pode escalar com menos cartoletas, tá? Mas daria para fazer um ataque com os 3. Pedro, Luciano e Moisés, ou Pedro, Luciano e Hulk, se você tiver cartoletas, tá? Mas vamos lá para baixo, vamos lá para o fim da feira, digamos assim, para a xepa, para escolher jogadores mais baratos. Vamos lá. Um jogador que eu também geralmente escalo e ele me ajuda muito, inclusive
quando eu escalei ele foi bem. E na vez que eu escalei ele, no banco de reservas ele mitou, mas mesmo assim não ficou trauma, porque ele sempre foi bem quando eu escalei. É o Elinho, custa 5 cartoletas para você aí que não tem muita grana. Elinho é uma boa pedida, tá? Do Bragantino. Digamos que você não tenha cartoletas, tá? Outro jogador também um pouquinho mais caro, mas que eu acho que é uma excelente opção, é o atacante Vitor Sá, do Botafogo. Talvez você faça a pergunta, Júnior Santos ou Vitor Sá do Botafogo? Os dois são atacantes do Botafogo, os dois têm mais ou menos o mesmo preço, os dois têm uma média ali, digamos, parecida e jogam, óbvio, os dois contra o mesmo adversário. Qual você escolheria? Eu escolho o Vitor Sá porque ele finaliza mais do que o Júnior Santos. Isso eu já fiz a minha pesquisa aqui para trazer para vocês. É importante mencionar que quando eu trago jogadores aqui, eu não estou chutando, tá? Eu já pesquiso antes os números, o scout, os jogadores, eu tenho aqui tudo anotado para passar para vocês já mastigado. Eu não vou fazer um vídeo mostrando scout por scout de jogadores, porque senão fica um vídeo muito cansativo, um vídeo de 1 hora. Eu acho que não tem necessidade. Já trago para vocês pronto. Então confiem no pai. Então Vitor Sá, se você for escolher 2 jogadores entre esses 2 do Botafogo, eu iria no Vitor Sá. Os scouts dele, os números do passado são melhores do que a gente tem do Júnior Santos. Isso não significa muita coisa, mas a gente tem que se basear em algum critério, tá? Bom, aí agora você vai me dizer assim, sobraram... quantas cartoletas? Sobraram 28 cartoletas. Eu tenho Elinho, Vitor Sá e Pedro. Quero botar um atacante um pouco mais caro? Beleza. Mas vamos primeiro escolher o técnico. O técnico, gente, eu acho que tem 3 opções muito boas aqui. Luiz Castro, que vai jogar Botafogo, né? Conforme nós falamos. Tendência que o Botafogo vença o jogo. Dorival Júnior, também tendência de vitória e pontuação do Dorival Gênio. E também o Luxemburgo. Eu sempre tento fazer uma opção, algum tipo de opção um pouco além do óbvio, embora Luxemburgo seja treinador aí que todo mundo conhece, né? Mas tem alguns fatores. Primeiro, o Corinthians perdeu esse fim de semana, aliás, nessa semana do Flamengo, mas o Corinthians fez o melhor jogo com o Luxemburgo contra o Flamengo. Ou seja, o Corinthians talvez esteja evoluindo. O Luxemburgo não venceu ainda, ou seja, está na hora de vencer. Precisa vencer, porque senão a coisa vai azedar muito lá no Corinthians. Preparem-se para emoções caso o Corinthians não vença. Além disso, ele é um treinador barato. Além disso, o Fluminense jogou essa semana também. Viagem longa, jogou na altitude. Talvez seja um Fluminense um pouco desgastado. Então aí você não tem muitas cartoletas. Não pode gastar muitas cartoletas. Ou quer gastar um pouco mais em algum atacante? Faça uma aposta de certo risco, que é Vanderlei Luxemburgo. Beleza? Então aqui me sobrou ainda 22 cartoletas. Com essas 22 cartoletas eu posso sim aí esbanjar um pouquinho naqueles jogadores que eu tinha dúvida. Lembra? Eu tinha dúvida. Ou pelo menos falei, se você tiver dúvida, no Patrick, e aí você talvez queira colocar um jogador um pouquinho diferente, eu vou tirar o Vitor Sá. O que você pode fazer? Você pode colocar aqui um jogador como, por exemplo, Roger Guedes, que é um jogador que para nível de Corinthians vem se destacando, talvez ele possa fazer uma boa pontuação, ou talvez até o Hulk, que Hulk para ele não tem jogo grande, jogo pequeno, ele sempre vai bem. Então, digamos que eu posso gastar 18 cartoletas, tá? Vamos lá, eu vou gastar 18 cartoletas e ainda tenho 22, beleza? Então eu tenho 22 cartoletas para escalar um meio de campo, ou seja, eu posso comprar ainda qualquer meio de campo. Mas lembrando que é porque eu tenho 136 cartoletas, você talvez não possa mais fazer isso. Mas aí no meio de campo eu sugeri alguns jogadores um pouco mais caros, outros nem tanto. Mas lembra que eu sugeri o jogador, cadê você? O Rodrigo Nestor do São Paulo, eu mencionei. Então é um jogador até mais barato que o Alan Patrick, mas eu acho que pode até ser uma aposta um pouco mais segura. Então, Rodrigo Fernandes Rodrigo Nestor vai ser o meu meio de campo. Mas Rafael Veiga também, quem sabe? Algo me diz que o Rafael Veiga pode ir bem também. Então vamos lá. Vamos de Rafael Veiga só a título de didática aqui. Então, tendo você bastante cartoletas, esse seria o time que você pode escalar. Já vamos fazer assim, já vamos confirmar o time aqui para finalizar. Depois você acaba escalando o banco de reservas, tá? Mas você vai de Rafael, Rubens,
Brits, Arboleda e Marçal. Depois, Rafael Veiga, Eduardo do Botafogo, Matheus Fernandes do Bragantino. Pedro do Flamengo, Hulk e Elinho. Tô confiante no Hulk, cara. Confiante no Hulk. Certo, gente? Então, confirmando a escalação, esse foi o nosso time. Essa é a nossa aposta para o Cartola. Espero que você vá muito bem nessa rodada e faça pelo menos os nossos tradicionais 80 pontos. Se você fizer 80 pontos por rodada, você vai ganhar a maioria dos campeonatos em que você estiver aí, se não todos. Assim como nós estamos fazendo. Valeu, gente. Um abraço, te inscreve no canal. Fui, até mais!